Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em 1 Reis 8 e 9, Salomão consagra o templo e reafirma a aliança com Deus em oração e dedicação. Em Lucas 19, Jesus entra triunfante em Jerusalém e chora pela cidade. Que nossas casas e corações sejam consagrados como templo vivo ao Senhor. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. 1 Reis 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca, e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra do meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter, diante de mim, um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora só Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor. Meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo,
Ouve dos céus e age. Julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu, e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra, que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí, em honra do teu nome, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os levaram como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo, e para a súplica do teu povo Israel, e que os ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, assim como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se de pé e abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, ao nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio,
que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, junto com todo o Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Comemoraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por seu povo Israel. 1 Reis 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela 2ª vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que você me deu, meu irmão? Ele perguntou. E as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, como também Hazor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns, e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra, e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano, e em todo o território que governou. Todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, os seus capitães, e os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais funcionários encarregados das construções de Salomão, 550, funcionários que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. Assim ele concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14 toneladas e 700 quilos de ouro para o rei Salomão. Lucas 19. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem,
encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? E digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.